de dados. Tá. Usei o SQL Connection e me conectei no banco, tá? Então, por isso que eu preciso colocar o Connection String lá. Porque o Connection String vem dizer qual é o banco que eu vou abrir, né, em qual servidor que ele está, opções de segurança e tudo mais. Por isso que eu preciso do Connection String e por isso que eu dou o Open. O Open, então, na verdade, ele abre essa conexão, ele estabelece a comunicação. Tá? Ou seja, vê se o servidor é válido, vê se o banco é válido, vê se os usuários e senha estão válidos e aí deixa o banco aberto disponível para uso. Ok? Vamos fazer a analogia aqui com o Word. Nesse primeiro momento, então, no SQL Connection, eu deixei o Word aberto para começar a usar. Correto? Então, já abri o Word, né? Já tem o aplicativo instalado, já abri o Word, já criei o arquivo lá e já está disponível para uso. Beleza. Agora tem algumas opções, né? Eu posso incluir, posso alterar, posso excluir e posso consultar. Eu estou falando, gente, de opções de manipulação de banco de dados. Eu não vou me focar, ou não vou me preocupar com criação do banco, tá? Aqueles comandos de criação de banco de dados e tudo mais, drop, create, eu não vou trabalhar aquilo ali com vocês, tá certo? Talvez mais na frente, quando vocês já estiverem cansados de ver isso aí com o Márcio, talvez até a gente brinque um pouquinho com isso, mas não é o foco nosso, o foco é usar o banco. Olha, se eu vou usar o banco, eu tenho os comandos que eu quero executar, né? Os básicos aí, insert, delete, update e select, correto? Então eu quero usar um comando insert, por exemplo. Eu tenho que ter algum lugar onde eu vou jogar esse comando, concorda? Porque eu sei o comando que eu quero usar, eu já tenho meu banco de dados aberto, mas aí aonde que eu vou jogar esse comando para poder ser executado? Eu tenho que ter um lugar. Então eles pensaram, eles falaram, então vamos criar o seguinte, vamos criar uma classe chamada SQL Command, que vai me permitir executar comandos SQL no banco. Então, olha lá, quero executar um insert, vou usar o SQL Command, tá? Só que o SQL Command, ele é só uma classe que me permite executar comandos SQL no banco, mas ele não abre o banco, ok? Quem que abre o banco? O abre o banco. Connection, né? O SQL Connection nosso, então, faz a conexão com o banco e aí ele deixa o banco disponível para ser usado pelo SQL Command. Então o SQL Command ele tem uma ligação aqui, ó, com o SQL Connection, tá? Ou seja, não existe SQL Command sem SQL Connection, tá? Pode até existir, mas ele não vai poder ser executado, porque uma das propriedades que a gente coloca é o connection, né? Ou seja, qual é a conexão que vai ser usada para executar esse comando, ok? Se eu vou usar insert, delete ou update, só esses dois aqui já são suficientes, tá? Porque eu vou abrir o banco e executar o comando do banco, acabou, não quero saber de mais nada, eu não tenho que trazer nenhuma informação, eu vou executar lá só e acabou. Só que se eu vou fazer uma consulta, aí já complica um pouquinho. Não é que complica, né? Aumenta um pouquinho o número de componentes que eu tenho que usar. Por quê? O insert, delete e update, ele só vai até lá no banco e não traz nada de volta. O select, ele vai lá no banco, executa o select e traz um conjunto de registros de volta. Só que aqui eles dividiram muito bem as coisas. Então ele tem a classe que faz a conexão com o banco, a classe que executa o comando, e tem outra classe que segura os dados, tá? É tudo bem divididinho, ok? Essa outra classe, eu tenho duas possibilidades aí. Primeira possibilidade é somente leitura. Leitura
somente avança, então eu vou usar SQL Data Reader. Então, ó, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é essa, ó. Esses dados que eu vou trazer do Select, eles são somente para leitura e eu posso somente avançar, ou tenho que ficar navegando neles. Se eu puder somente avançar, eu posso usar um SQL Data Reader. Ok? Então ele tem essas duas características que são marcantes aí, que me limitam um pouco, mas que dependendo da situação, me atendem muito bem. Olha, situação onde eu vou fazer a consulta de um registro pelo campo-chave, tá? Pela chave primária. Posso usar um desses? Data Reader? Posso, né? Eu vou fazer só uma consulta. Eu sei que ele vai me retornar um registro somente, então não tem nem como navegar, porque tem um registro só. Então ele me atende muito bem para esse caso. Tá? Ah, eu quero fazer uma consulta num grid. Aí já não dá, né? Porque no grid você pode ir lá no final, pode voltar, pode ficar navegando nele ali. Então a SQL Data Reader não atende a situação. Então tem uma outra situação, então, que é continua somente leitura, mas permite navegação. De onde eu usei dataset? Table, né? Tá. Eu posso usar dataset também, tá, gente? Depois eu passo outro exemplo, que é um outro componente. Nem mencionei ele ali não. Então eu usei data table. Então SQL Data Data Pessoal, então a segunda situação, onde ele é para leitura, mas ele permite navegação, tá? Só uma observação, gente, muito importante aqui. Não quer dizer que ele seja somente leitura. O Data Data e o Data Table permitem alteração, ok? Eu estou falando num caso aqui, onde o foco é a navegação e não a alteração, tá? Ou seja, depois a gente vai ver como usar esse conjuntinho aqui para alteração também, que também permite. Então nesse caso aqui de cima, gente, eu usava o Data Reader. Então o command ia lá e preenchia o Data Reader. Certo? Nesse meu segundo caso, o meu foco é o Data Table. Eu quero preencher o Data Table. Só que aí o que acontece? Gente, vamos prestar atenção aqui para vocês não perderem isso aí. Só que o Data Table ele tem um problema de comunicação aqui. Ele não conversa direto com a SQL Command. Tá? Então, eu tenho que passar
o data adapter conversar com o SQL Command e ele conversar com o data table. Então ele faz o meio de campo ali. O que ele vai fazer então, o data adapter? Ele vai pegar o SQL Command que eu configurei, executar lá no banco e preencher o meu data table com os dados. E esse data table é uma representação do banco de dados na memória. Idêntico, tá? Imagine no formato que a gente abre lá no SQL Server, aquela planilha do SQL Server, copiou e colou aquilo na memória. Ou seja, ele permite navegação e permite alteração. Tá? Se vocês tentarem usar o grid de ontem, vocês vão ver que ele está permitindo alteração aí. Só não está gravando ainda, porque a gente não fez esse etapa, mas ele já permite alteração. Ok? Então essa segunda etapa aqui, que é mais enjoadinha, só explicar de novo. Eu tenho o command, que é o meu select, e aí o ideal seria se o command tivesse um método para jogar direto no data table. Tá? Mas como eu não consigo fazer isso, o que eu faço então? Eu uso o data adapter. Esse data adapter vai executar o meu command lá no banco, o meu select, e traz os dados. Na hora que ele traz os dados, ele preenche o data table. Como que eu faço isso? Lá naquele comandinho fill, que a gente usou ontem, FILL. Quando eu dou o comando fill, ele preenche o data table com os dados buscados através do select. Ok? Não expliquei comandos aqui, expliquei só o conceito, como que eles comunicam entre si. Tá? Então é interessante agora é que vocês, lembrando disso aqui, olhem o mesmo código de ontem e tentem compreender qual que é a ligação no código aí. Tá? Façam isso e vão me chamando aí à medida que forem tendo dúvida.